Hoje estamos de volta ao Estádio Nacional para recordarem o primeiro título internacional do futebol português. Exatamente. Portugal foi campeão da Europa de Júniores em 1961. Um torneio, uma competição organizada e realizada precisamente aqui no nosso país, em Portugal. As recordações dessa seleção foram realmente... Era um prazer aquilo. Eu não havia mais nada, só o prazer de representar a seleção. Eu acho que até pagava, não era receber dinheiro naquela altura, era pagar para jogar. Hoje fala-se muito em formação, mas nós já nessa altura tínhamos uma formação muito boa e as seleções foram aproveitadas com aquilo que efetivamente os clubes já tinham. Porque não se pense que naquele tempo, em 1961, que os jogadores eram tacanhos, não eram. Os jogadores sabiam aquilo que queriam e para onde queriam ir. É o primeiro grande marco da minha carreira. É também o primeiro grande título do futebol português. No dia 2, ao encontrar-me com colegas desse tempo, é uma satisfação muito particular. Em primeiro lugar, constatar que estão todos bem, estamos lúcidos, somos capazes de recordar coisas extraordinárias desse tempo. Mas, sobretudo, reviver o princípio de uma amizade que perdurou até hoje. Nesta altura, havia dois responsáveis da seleção. Um, o selecionador nacional, no caso, o jovem jornalista David Sequerra, e o outro, o treinador, que no caso era José Maria Pedroto. O célebre Pedroto, treinador, que acabava de terminar a sua carreira como futebolista para encetar a carreira famosa que teve como treinador. Ambos estão na gênese da criação desta equipa campeã da Europa de 1961. Eu comecei a fazer jornalismo no mundo esportivo, tinha eu 20 anos de idade, e desde logo me dediquei bastante ao futebol jovem. Criei uma secção no mundo esportivo chamada Acompanhando os Jovens, que, sem falsa modéstia, fez algum sucesso, e eu penso que foi por essa atividade jornalística que acabei por ser convidado, tinha eu 26 anos, para pegar com toda a ousadia numa seleção nacional de juniores. Tive a inspiração e a felicidade de ir buscar um treinador que não era conhecido, tinha acabado a sua carreira, um chamado José Maria Pedroto, e eu tinha a impressão dele como um futebolista de eleição e achei que ele podia dar um bom treinador. E fizemos realmente uma dupla que fez sucesso com aquela vitória. Às vezes perguntam-me assim, mas afinal quem é que mandava na seleção? Era o selecionador ou era o treinador? Você mandava no José Maria Pedroto, eu nunca pus esse problema. Eu e o José Maria Pedroto fizemos uma amizade sólida e se me perguntarem quem é que decidia, não sei, decidíamos os dois. Sentávamos à mesa, conversávamos, chegávamos a conclusões e eu tenho dessa época uma recordação muito viva e muito emotiva da minha ligação com um grande treinador, um grande homem de futebol, como foi José Maria Pedroto. É uma dupla muito interessante, um jornalista que é pioneiro na recolha e também no reconhecimento de estar atento ao jovem jogador português. Havia uma crónica semanal de responsabilidade do Dr. David Sequerra. Pedroto, que aparece como uma grande referência na sua iniciação como treinador, e dá-se esta dupla. É curioso podermos constatar que ambos, muito jovens, diria talvez de certa forma prematuros, e pioneiros, quase inédito. Não conheço nenhum selecionador nacional de qualquer país com 26 anos e treinadores também com a idade de Pedroto. Eu lembro-me que no estágio final estavam 22 jogadores para ficarem só 16. Havia vários clubes representados e dos clubes, digamos, de menor nomeada, lembro que ficou o Manuel Moreira do Leixões e ficou o Luís Mira do Barreirense. Outros, como o Calhau da Sanjoanense, o Tito e o Abílio dos Leões de Santarém, e mesmo um outro Zé António do Barreirense, que foi quem sentiu mais a exclusão, a ponto de se ter zangado comigo, e já fizemos as pazes há muito tempo e somos realmente, francamente, amigos.
mas, na verdade, os jogadores do Porto, do Sporting e do Benfica tinham uma preparação de base mais forte e era natural que justificassem a escolha. Havia, realmente, efetivamente, havia uma escolha para ficar 16 jogadores. Entre esses 26, eu estava escolhido, eram 10. E dentro desses 10, eu era um dos jogadores que podia ficar ou podia não ficar. E então fizemos um treino, a nossa seleção fez um treino com o Salgueiros. Eu participei para a equipa do Salgueiros. E eu enchi o campo, efetivamente, no campo do Salgueiros, estava meia casa para ver a nossa seleção de júniores a jogar, a afrontar o Salgueiros. Eu fui tomar banho e quando tomei banho, ao regressar, o doutor David Sequeira chamou-me a atenção e disse: eu preciso falar contigo, na cabine. E fui falar com o doutor David Sequeira, onde estava também o treinador José Maria Pedroso, e que eles disseram, deram-me os parabéns, disseram: tu ficas na seleção porque tu mereces, tens qualidade para ficar. E ele enchi, efetivamente, o meu peito de alegria, porque vinha de um clube pequeno, de um clube modesto, e então eu fiquei realmente feliz, que vim correr para o autocarro e abracei ao António Simões e ao Crespinho, que era o capitão da equipa da seleção, e disse a eles: epá, eu estou feliz porque vou ficar convosco. E foi assim a minha história, realmente, ficar na seleção, essa seleção que foi campeão europeu em 1961. Era fácil, com um treinador ainda muito jovem, que é o caso do Pedroso, um jogador também fantástico, e depois na parte, e veio a mostrar mais tarde que era um treinador com uma filosofia muito especial para ser treinador. Houve uma altura que quase toda a gente, os treinadores, agora é Mourinho, naquele tempo quase era tudo, quando se falava um bom treinador, Pedroso, não é? Tinha um feeling muito especial para tratar com os jogadores. Era um jovem treinador com muitas qualidades, que veio-se a provar ao longo dos tempos aquilo que ele realmente era naquela altura, e depois de treinar o Porto, treinar o Vitória de Setúbal, onde foi realmente um grande treinador, deixou uma boa imagem, não só à equipa da seleção de 1961, como também por onde passou, e isso realmente deixou realmente uma imagem muito boa para aqueles jogadores que todos trabalharam com ele em 1961. Um torneio desta envergadura, realizado em Portugal, suscitou, naturalmente, uma grande euforia nos amantes do futebol português. A tal ponto que Portugal também correspondeu, porque começou a ganhar jogos e apurou-se para as meias finais, onde derrotou a Espanha por estrondosos 4-1. E depois, na final, realizada no Estádio da Luz, 4-0 à Polónia. Foi realmente uma carreira notável e um triunfo fantástico da seleção portuguesa de júniores, campeã de 1961. Rapaziada, é uma grande alegria estarmos aqui passados estes 50 e picos anos. Parece que foi ontem, mas foi realmente há quase 53. Fico felicíssimo de vos ver em boa forma, com mais cabelo branco ou menos cabelo branco. São realmente os jovens de 1961 que vivemos um sonho bonito que se concretizou naquela época de abril de 1961. Ainda bem que podemos estar juntos, ainda bem que podemos conviver, ainda bem que eu tenho memória suficiente para olhar para todos vós e voltar a ver os meninos que eu conheci com 17, 18 anos, naquela altura, em 1961. Ainda bem que estamos vivos, ainda bem que a nossa memória funciona, ainda bem que há quem se lembre que em 1961 ganhámos o primeiro título europeu do futebol português. Parabéns a todos vós. Muito obrigado. Esta seleção de júniores é composta por uma fornada de jogadores fantástica. A começar, por exemplo, por o António Simões, que foi bicampeão da Europa pelo Benfica.